Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro dominical com a Palavra de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a rezar, esteja no coração de cada um de nós. É uma imensa alegria celebrar o Dia do Senhor, unidos como uma grande família de fé. A liturgia de hoje é uma verdadeira escola de oração. Ela nos convida a descobrir o poder da prece insistente e a confiança filial que devemos ter em Deus, que é Pai. Neste dia, abramos o coração para acolher o dom de dialogar com Deus. Deixemos que o Espírito Santo nos conduza por essa mensagem que a palavra hoje nos traz e que toca o fundo da alma. Celebremos com fé. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: Se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: Estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: Não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: E se houvesse 40? Ele respondeu: Por causa dos 40, não o faria. Abraão tornou a insistir: Não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: Também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: Já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: Não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: Que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: Por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei,
tuas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia fala diretamente ao nosso coração
sobre o valor e o poder da oração sincera, perseverante e humilde. Na primeira leitura, vemos Abraão intercedendo pelo povo de Sodoma. Ele não desiste, ele insiste, dialoga com Deus, com coragem e humildade. Assim é o coração de um intercessor, e Deus escuta. Com o exemplo de Abraão, aprendemos a rezar não só por nós, mas pelos outros, a ter um coração grande que se preocupa com a salvação de todos. Essa leitura nos ensina também que Deus escuta as súplicas daqueles que, com um coração humilde e perseverante, buscam a sua misericórdia. Deus quer ouvir-nos e dialogar conosco. No Evangelho de Lucas, Jesus ensina aos discípulos o Pai Nosso. Que tesouro imenso esta oração contém. Quando dizemos Pai Nosso, recordamos que somos filhos amados, que pertencemos a Deus e que Ele cuida de nós. Ao pedir o pão de cada dia, lembramos que Deus conhece as nossas necessidades e nos sustenta a cada instante. Ao pedirmos perdão, aprendemos a reconhecer nossas fraquezas, ao mesmo tempo em que somos convidados a perdoar nossos irmãos. Jesus nos ensina que a oração não é só pedir algo, mas é, antes de tudo, uma relação de amor, confiança e entrega ao Pai. Sabendo da fragilidade da nossa fé, Ele conta a parábola do amigo importuno e nos lembra que quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate, se abrirá. É um convite à perseverança na oração e confiança em Deus, que é misericórdia e bondade. O salmo que hoje cantamos expressa exatamente essa confiança. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Sim, irmãos e irmãs, Deus escuta nossos gritos, acolhe nossas lágrimas, conforta nosso coração cansado. Quantas vezes sentimos que ninguém nos escuta, que estamos abandonados nas dificuldades da vida. Hoje o Senhor nos diz claramente: eu escuto você. Estou ao seu lado, nunca lhe abandonarei. Na carta aos Colossenses, Paulo nos lembra do amor de Cristo, que apagou nossas culpas na cruz. Por meio dele, nós fomos reconciliados e ganhamos uma vida nova. Uma vida de confiança e não de medo. Irmão e irmã, talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio, onde a resposta parece não vir. Mas hoje, Deus quer lembrar você de que Ele escuta. Com fé, ousadia, humildade e ternura, reze, interceda. Deus não é indiferente à sua dor. Queridos, que essa palavra que hoje nos é dada reanime o nosso coração. A oração não é uma obrigação fria e distante, mas um encontro de amor entre o Pai e nós, seus filhos e filhas. Renovemos o compromisso de orar com humildade, perseverança e confiança, como Abraão, que intercede com fé, como os discípulos, que desejam aprender a rezar, e como Jesus, que nos ensina que o Pai escuta sempre, porque seu amor por nós é infinito. A oração abre o nosso coração para receber o dom que Deus mais deseja nos dar, a sua própria presença, o seu Espírito, que nos transforma, nos consola e nos guia. Remiste-nos, Senhor, com o vosso sangue, e fizestes de nós um reino para o nosso Deus. Oração. Pai Santo e Misericordioso, nós vos agradecemos por nos escutardes com tanta paciência e amor. Gratidão, Senhor, por estardes sempre conosco, atento às nossas necessidades e aos anseios mais profundos do nosso coração. Ensinai-nos a orar como vosso Filho Jesus nos ensinou, com confiança, perseverança
e humildade. Curai-nos, Senhor, da impaciência e do desânimo que muitas vezes impedem nosso encontro convosco. Queremos clamar com confiança, sabedoria e amor, certos de que nada escapa ao vosso olhar cheio de compaixão. Que nosso coração se abra plenamente à vossa vontade e que em vós encontremos força, consolo e paz. Concedei-nos o dom do Espírito Santo, para que nossas orações se tornem vida e a nossa vida se transforme em oração. Tudo isso pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho amado, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, com a confiança de filhos e filhas, elevemos ao Pai as nossas preces, dizendo juntos: Senhor, escutai nossa oração e atendei nosso clamor. Pela Santa Igreja, pelo Papa Leão XIV, pelos bispos e sacerdotes, para que através da oração constante seja um sinal vivo do amor e da misericórdia de Deus, nós vos pedimos: Senhor, escutai nossa oração e atendei nosso clamor. Pelos governantes e responsáveis pelas nações, para que promovam a paz e a justiça com sabedoria e humildade, nós vos pedimos: Senhor, escutai nossa oração e atendei nosso clamor. Pelas nossas famílias, para que aprendam com Jesus a rezar com confiança e amor, renovando sempre a fé e a esperança, nós vos pedimos: Senhor, escutai nossa oração e atendei nosso clamor. Pelos doentes, pelos tristes e aflitos, para que sejam fortalecidos pelo Senhor que escuta os seus gritos e os consola, nós vos pedimos: Senhor, escutai nossa oração e atendei nosso clamor. Por todos nós reunidos em oração neste dia, para que nunca nos faltem o pão da palavra, o pão da Eucaristia e a certeza de que somos profundamente amados por Deus, nós vos pedimos: Senhor, escutai nossa oração e atendei nosso clamor. Senhor Deus, que em Jesus nos ensinastes a chamar-vos de Pai e nos prometestes o dom do Espírito Santo, acolhei estas preces que hoje levamos a vós. Que a nossa oração não seja apenas um pedido, mas um diálogo de amor que transforme a nossa vida e nos abra sempre mais para acolher a vossa santa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Lembre-se, o Senhor escuta seu clamor. Persevere na oração, confie na misericórdia. Hoje convidamos você a deixar a sua oração nos comentários, a compartilhar esta mensagem e levar esperança a mais irmãos e irmãs. Tenha um domingo abençoado e uma semana cheia da presença amorosa de Deus. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser.